Bem-vindos ao Prosa de Minas. Apresentação: Júlio César das Minas Gerais, Roseli Duarte de São José do Rio Preto, São Paulo, Sandro Vilas Boas de Teófilo Otoni, Minas Gerais e eu, Ana Cristina de Belo Horizonte, Minas Gerais. Somos estudantes de Cultura Racional. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe com os seus amigos para não perder nenhum episódio do Prosa de Minas. Fique ligado, porque a cada semana um programa com um tema diferente para vocês. Prosa de Minas, agora no YouTube, Facebook e também no Instagram. Um programa com foco na cultura racional. Neste canal, vamos explorar os estudos da cultura racional, que nos convida a compreender nossa verdadeira essência e nossa conexão com o universo. Preparem-se para serem guiados pelos caminhos racionais na busca da harmonia interior, que busca o se conhecer, que busca o desenvolvimento do raciocínio. Salve! Racional raciocínio, raciocínio racional. Prospectos racionais. O dever de fazer propaganda. Até que, enfim, Deus identificou-se e temos aqui a identidade do verdadeiro Deus. Se ele identificou-se, é porque está olhando a Terra. E aqui está a identidade dele nos livros Universo em Desencanto. Qual é a força mais poderosa do mundo? É racional. A força mais poderosa do mundo é a força racional, porque tudo que existe é de origem racional. Então, o poder dos poderes é racional, e para que tu encontres tudo o que desejas, somente no conhecimento racional. Então, racional é a origem, e na origem está o poder dos poderes. Logo, toda a humanidade, uns mais cedo, outros mais tarde, tomarão conhecimento da sua verdadeira origem. Pois se o mundo é de origem racional, a força mais poderosa do mundo é racional, porque este mundo é de origem desta força. Então, está na palavra racional o poder dos poderes, o Todo-Poderoso que é o verdadeiro Deus, o racional superior. Pois se somos de origem racional, o verdadeiro Deus é racional, um ser superior da nossa origem. E por ser superior, se trata o racional superior. O poder dos poderes é racional. De onde provém o poder dos poderes? Na origem está a força do poder que constitui a vida e, assim sendo, a força do equilíbrio da vida está na sua verdadeira origem do racional. Então, racional tudo é, porque racional é a origem existente. Existindo a origem, emana-se o poder da origem para a solução daquilo que pertence à origem. O que pertence à origem é racional. Então, para que a pessoa encontre o equilíbrio e a razão de ser, é conhecer a sua verdadeira origem de racional. Assim, vai encontrar ou ligar-se à força que os fez, que é de sua verdadeira origem racional. Então, procure conhecer o porquê és um animal racional, para saberes o que é racional e saberes o que é animal. Então, a força mais poderosa do universo é a força da sua verdadeira origem, a força racional. Se teve força para lhe fazer assim, de lhe gerar assim, também tem força para resolver o seu equilíbrio na vida da matéria, desde que se ligue à sua origem, o mundo racional. Salve! Estamos apresentando o programa Prosa de Minas.
caminhando e divulgando a fase que começou, levando a mensagem do racional superior. Quanto mais longe eu vou, mais longe eu quero ir, pois da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional. Racional tem que ser racional ao nosso natural. Temos que voltar num caminho puro, limpo e perfeito. Com todo respeito vamos caminhar, seguindo esta luz tão divina que no alto ilumina para nos ajudar. É momento de grande emoção, com nossos irmãos vamos encontrar. É momento de grande emoção, com nossos irmãos vamos encontrar. Caminhando e divulgando a fase que começou, levando a mensagem do racional superior. Quanto mais longe eu vou, mais longe eu quero ir, pois da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional. Racional tem que ser racional ao nosso natural. Temos que voltar num caminho puro, limpo e perfeito. Com todo respeito vamos caminhar, seguindo esta luz tão divina que no alto ilumina para nos ajudar. É momento de grande emoção, com nossos irmãos vamos encontrar. É momento de grande emoção, com nossos irmãos vamos encontrar. Voltamos a apresentar o programa Prosa de Minas. Saudações racionais, salve a cultura racional, salve os estudantes de cultura racional, salve os divulgadores e colaboradores da cultura racional. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Sou a Roseli Duarte, do interior de São Paulo, da cidade de São José do Rio Preto. Olá, meus irmãos de origem do Prosa de Minas. O prosa de hoje é sobre prospectos. Bom, no ano de 1980, quando eu e minha família morava na cidade de Tangará da Serra, Mato Grosso, o prospecto mais utilizados para divulgação eram esses: ecologia. Abre aspas, enquanto o verde existir, o branco da paz brilhará sobre a humanidade, fecha aspas. E o outro era, abre aspas, a causa da violência é a paralisação do pensamento, feche aspas. Bora lá ouvi-los? Bem,
Ecologia. Nesses últimos tempos, um dos comentários mais destacados e discutidos através de veículos comunicadores em todo o mundo é a ecologia, a relação dos seres vivos com o meio ambiente. Este é um dos inúmeros cursos desenvolvidos na obra Universo em Desencanto. No Dia Internacional do Meio Ambiente, artistas intelectuais em todo o mundo manifestam-se com valiosas contribuições para o despertar de uma consciência ecológica sem fronteiras, através de conferências, passeatas, projetos arquitetônicos e até das músicas inspiradas na própria natureza. É vivo o sentimento em defesa das fontes naturais da vida. Não só a flora, mas a fauna também é um motivo de preocupação. É preciso que as autoridades lutem na preservação das reservas florestais, dos parques, das matas, principalmente a nossa Amazônia, que é o maior patrimônio do Brasil. O homem, por não se conhecer, põe em risco a vida através de processos inadequados, como hoje está o grande progresso do artifício, e todos sendo lapidados por ele, e como consequência disso, aí estão no espaço os elementos bacteriológicos consumidores da vida humana, por o carbono atmosférico ser poluído, e por ser infeccioso inflama e da inflamação, gerando e criando microvírus visíveis e invisíveis, prejudicando os seres humanos no aparecimento de enfermidades desconhecidas. Ninguém sabia que as energias elétrica e magnética, donas do pensamento, fiam todo esse processo artificial através de suas ferramentas para a lapidação de suas próprias ferramentas, que somos nós, e quanto mais progresso, mais sofrimento. Bom, os efeitos da poluição no ar estão as composições boas e más, e a parte da poluição da atmosfera produz males que muitos não calculam, tanto prejudica a vegetação como as frutas, legumes, animais e água pelo orvalho e o sereno da atmosfera poluída. E isto é conhecido por muitos, o grande progresso artificial, lapidando todos de todas as formas, jeitos e maneiras, produzindo doenças que nunca existiram e que danificam o paciente, reduzindo-lhe os anos de vida. Quanto mais tento sanar esse avanço desenfreado da poluição, mais moléstias desconhecidas aparecem. Desta forma, a ecologia, afetando tudo e todos, numa assolação lenta que parece até natural. Isto vem acontecendo em todos os lugares superindustrializados. A substância tóxica que é expelida pela fumaça polui a atmosfera e fica o ar contaminado. E daí as causas das enfermidades que ninguém sabe dizer como surgem. E o remédio para evitar este infortúnio é não existir tudo que intoxica a humanidade por esses meios tão sutis. Ninguém vê o que está respirando, sente os efeitos e depois. E é por isso que a violência atinge o mundo com intensidade. Hoje é como estão vendo, o desequilíbrio e os nervos à flor da pele, muitos se exaltando por nada e sempre descontentes por muito bem que estejam. Isto é devido aos efeitos do ar que respiram, que faz com que fiquem nervosos, agressivos e não suportando uns aos outros. Muitos angustiados noite e dia, sem saber o porquê, sem motivo e sem razão, se irritam com tudo. Por mais que procurem se distrair, não há distração que os satisfaça. O cérebro poluído produz todo esse desarranjo de quem vive sem saber o que está respirando. Daí surge o desatino, o desequilíbrio, porque o cérebro está intoxicado pelos poluentes atmosféricos. E assim, a mecânica material chegou a um ponto que o mecanismo esgotou-se e a vida tornou-se um império de ruínas e de doenças, curáveis e incuráveis.
Devido ao envenenamento da atmosfera, por a poluição ser demais e a flora vegetal não ter tempo de absorver, por ser muito pouca, com o pensamento pode tentar evitar o desastre ecológico, mas a solução só é encontrada no desenvolvimento do raciocínio, que é o maior potencial do ser humano. E esse desenvolvimento só é possível através do estudo da cultura racional, a cultura natural da natureza, nos livros Universo em Desencanto. Bom, o outro prospecto é o seguinte: a causa da violência é a paralisação do pensamento, a causa da desregulagem de tudo, a causa do desequilíbrio de tudo é por ter terminado a fase do pensamento, porque sabe perfeitamente que não há efeito sem causa. A causa desse desequilíbrio grande, mundial, é o término do pensamento. E para que encontre o equilíbrio de tudo, tem que conhecer a natureza e a fase natural da natureza, que é a fase racional, a fase do raciocínio. O pensamento parou de funcionar porque terminou sua fase. Pararam as mentes, parou a regulagem, ficaram desregulados e depois desregulados, a violência. A causa da violência é a paralisação do pensamento por a fase do pensamento terminada. Enquanto o pensamento estava em vigor dentro de sua fase, todos mais ou menos regulados. Depois que a fase terminou, todos completamente desregulados. Porque na matéria tudo é assim, tudo que tem princípio tem fim. E para ver a normalização e o equilíbrio de todos e de tudo, tem que conhecer a fase natural da natureza, que está em vigor, que é a fase racional. Terminou a função do pensamento, nascendo na natureza por circunstâncias naturais de sua evolução, a fase racional. A fase racional, haver a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Como acabar com a violência? Desenvolvendo o raciocínio com a cultura da fase racional, que é o natural da natureza. Terminou a fase do pensamento, estamos na fase do raciocínio, a fase racional. A violência gerou mundialmente por ter terminado a fase do pensamento. Se o pensamento estivesse em função, o equilíbrio seria mais ou menos como sempre foi antes da mudança da fase, que foi em 1935. De 35 para trás, o pensamento funcionava. Então o equilíbrio era mais ou menos, todos mais ou menos equilibrados. Havia respeito a tudo e a todos e o amor ao próximo. De 1935 para cá, o mundo entrou em confusões. Como todos estão assombrados com os acontecimentos no mundo inteiro, e a causa de tudo isto, o término da função do pensamento. Porque tudo na matéria é assim, o pensamento teve o seu princípio e tinha que chegar ao seu fim. Todos, para encontrar o equilíbrio, têm que unir a natureza, a fase da natureza, a fase racional, para o desenvolvimento do raciocínio, e tudo e todos ficarem equilibrados racionalmente. E para o desenvolvimento do raciocínio é somente ler e reler a cultura dele, a cultura racional, a cultura do raciocínio. É a cultura racional, de forma que a causa de todos os males, universalmente, é o término da fase do pensamento. Salve tudo e salve todos. Estamos apresentando o programa Prosa de Minas. Olá, salve, salve-nos o Redentor, o racional superior. Seguindo a linha do prosa de hoje, o prospecto, vem comigo. O que é o livro Universo em Desencanto?
É um livro que define os destinos do mundo e da humanidade. E quem podia fazer isso? Somente o maior ser do mundo, Deus. É o livro que está a verdadeira origem da humanidade, que informa como toda a humanidade tem que voltar à sua origem e como tudo vai voltar ao que era antes de ser como é. É um livro de um conhecimento de uma grande cultura mais elevada deste mundo, porque é de um mundo superior ao nosso, o mundo racional. É o verdadeiro conhecimento de salvação eterna de toda a humanidade, com base e com lógica, com princípio e fim, e solução definida de todos os mistérios e enigmas. É o livro considerado como o livro Deus, porque onde chega, resolve e soluciona os casos intricados da vida. É um livro que nos prova de onde viemos e para onde vamos. É um livro que equilibra o ser humano. É um livro que nos esclarece o porquê assim somos e antes de sermos assim, o que éramos. E porque deixamos de ser o que éramos para sermos o que somos. É um livro que liga toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E de lá, a pessoa receberá todas as orientações precisas para o seu equilíbrio aqui na vida da matéria. É um livro que revela como a humanidade foi feita e como este mundo foi feito, e tudo e todos, antes de assim ser o que era. É um livro, ouvintes, que revela o antes de ser e o porquê de tudo e todos assim serem. A causa e a origem de tudo. É um livro que comprova e prova, com base, com lógica, o princípio deste mundo, como foi e o fim do mesmo, como é. São de suma importância e de maior grandiosidade universal as mensagens do racional superior. É um livro que revela a fase da natureza que está em vigor, que é a fase racional. E quem possuir esta obra vai conhecer o que é esta fase e ficará amparado por ela, protegido por ela, orientado por ela e salvo por ela. É um livro sem mistérios, que define tudo, de princípio a fim, com base e lógica racional, com consciência suprema a tudo e a todos, que prova e comprova a existência do verdadeiro Deus. Só agora, ouvintes, neste século, é que viemos conhecer quem é Deus, o porquê até então ninguém conhecia o verdadeiro. É um livro destinado à verdadeira salvação da humanidade. E como é feita? É um livro que revela os efeitos do alfabeto artificial sobre a humanidade e o que é cultura racional. Salve quem nos salva.